Pode iniciar, menina. Tainá, seu microfone está desligado. Ia ficar falando aqui várias horas. Tá, vamos lá. Boa tarde para todos que estão participando. Meu nome é Tainá e eu vou dar continuidade aqui às nossas rodas de conhecimento com o tema de mortalidade materna. Aqui eu trouxe uma introdução do que é a mortalidade materna. A mortalidade materna ela é um indicador de saúde da população feminina, ou seja, é através dela que eu vou saber se as políticas públicas que foram implementadas estão funcionando ou não. E trata-se de um problema de saúde pública, porque atinge principalmente os países em desenvolvimento, que são aqueles que ainda estão no processo de prestar uma assistência de qualidade à gestante e à puérpera. A taxa de mortalidade materna, ela vai ser baseada na seguinte forma. Eu vou pegar o número de mulheres que morreram naquele determinado ano por causas relacionadas, por causas obstétricas. E eu vou excluir todas as causas acidentais ou incidentais, que são aquelas que não têm nada a ver com causa obstétrica. Então, a taxa de mortalidade vai ser o número dessas mulheres que morreram naquele ano, durante a gestação, parto ou puerpério, até 42 dias do puerpério. E independe da duração ou do local da gravidez. Aqui eu trouxe uma cronologia da mortalidade materna, porque durante a pesquisa eu achei muito interessante o contexto que se deu à implementação dessas políticas públicas de saúde. Eu não sei se vocês sabem, mas começou-se a ter uma preocupação com mortalidade materna lá no século XIX na Europa, mais especificamente Suíça. Começaram a ver que muitas mulheres estavam morrendo durante o parto e eles começaram a criar e implementar políticas públicas para que houvesse uma redução do número dessas mulheres que estavam morrendo. Tainá, acho que a sua conexão está um pouquinho ruim. No que eles... Vixe, peraí. Estão conseguindo me ouvir agora? Melhorou um pouquinho. Se você puder repetir as últimas coisas que você falou. Tá, eu vou tentar só conectar aqui na outra internet, porque eu acho que vai ficar ruim mesmo. Tá bom? Pode fazer isso. Para ver se dá uma melhorada. Aí eu explico novamente. O offline caiu. Tá melhor agora? Tá bem melhor. Pronto. Era a internet mesmo. Aí vou dar continuidade aqui. O primeiro país que fez a implementação de políticas públicas voltadas à saúde da gestante e da puérpera foi a Suécia. O que eles começaram a fazer? Eles pensaram em profissionalizar as parteiras e utilizar técnicas de antisepsia durante os trabalhos de parto. Isso fez com que houvesse uma redução muito grande no número de mulheres que estavam morrendo durante a gestação e o parto. Logo depois, a França e a Inglaterra, que eram países já industrializados no começo do século XX, começaram a também criar e implementar políticas públicas voltadas para a saúde das mulheres. Só que foi visando um interesse totalmente econômico, porque eles pensavam que se investissem em saúde materna, eu poderia ter futuros trabalhadores mais saudáveis, que poderiam me ajudar na guerra
e no trabalho na mão de obra, nas indústrias. Daí, em 1919, criou-se a proteção da maternidade pela Organização Internacional do Trabalho. Em 1930, o The New York Times, o jornal, começou a publicar alguns artigos sobre mortalidade materna e, além de publicar esses artigos, eles também começaram a investigar a causa desses óbitos. Em 1948, durante a Declaração dos Direitos Humanos pelas Nações Unidas, ficou assegurado que todos os governos seriam obrigados a prestar cuidados na assistência à saúde das mulheres e das crianças. E, em 1952, a Organização do Trabalho reconheceu o direito à licença maternidade para a mulher trabalhadora, que é um grande marco. Em 87, após a Conferência Internacional de Nairobi, a prevenção da mortalidade materna passou a ser um compromisso para todos os países, ou seja, todos os países deveriam reduzir as mortes em até 50% até o ano de 2000, ou seja, eles teriam 13 anos para fazer isso. Só que em 1990, a ONU viu que as taxas de mortalidade estavam muito elevadas nesses países em desenvolvimento. Então, eles decidiram estabelecer outra taxa, uma redução de 75% da mortalidade materna entre 1990 e 2015. E até 2030, como parte dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a meta é reduzir a taxa global de mortalidade materna para menos de 70 por cada 100 mil nascidos vivos. Eu trouxe aqui como se dá o cálculo da razão de mortalidade materna, que é bem simples. Eu vou pegar o número de óbitos maternos por causas obstétricas, dividir pelo número de nascidos vivos e multiplicar por 100 mil. Agora eu vou entrar no contexto da epidemiologia para apresentar alguns dados sobre a taxa de mortalidade materna global e no Brasil. Como eu já tinha dito, foi feito esse meio que acordo para reduzir a mortalidade entre 1990 e 2015 e realmente houve uma redução, mas foi uma redução bem baixa, de 2,3%. E a maioria dessas mortes que houve, 99% ocorreram em países em desenvolvimento, que foi aquela questão que eu abordei no início da apresentação, sobre a dificuldade desses países em implementar as políticas públicas de assistência à mulher, falta de recursos por parte dos governantes também, e muitas vezes por questões profissionais de quem presta assistência à mulher, por não prestar uma assistência de qualidade. E muitas vezes não saber notificar direito também o atestado de óbito da mulher. Tem uma subnotificação muito grande. Estima-se que em 2015, 303 mil mulheres morreram durante e após a gravidez e o parto, e todas essas mortes ocorreram em ambientes com poucos recursos, e a maioria delas, não todas, poderiam ter sido evitadas. Segundo a Organização Pan-Americana, cerca de 830 mulheres morrem todos os dias por complicações relacionadas à gravidez ou ao parto em todo o mundo. É um número bem alto. Eu trouxe aqui alguns fatores agravantes que o profissional de saúde tem que ficar alerta a esses fatores. Entre eles, a gente pode citar a idade. Como a gente sabe, a idade avançada é um agravante, porque a mulher em idade avançada, numa gravidez, ela tem predisposição a desenvolvimento de algumas doenças, diabetes, hipertensão, então tem que ser algo bem acompanhado. E também a gravidez precoce, porque uma gravidez precoce tem que levar em consideração que o corpo ainda está em desenvolvimento, então isso pode gerar uma série de complicações. E no Brasil, a idade
Internacionalmente, é considerado mulheres em idade fértil de 15 a 49 anos. No Brasil, é algo mais precoce, é de 10 a 49. Daí, também podemos citar o baixo nível de conhecimento de fatores agravantes à saúde. Às vezes, a mulher desconhece de doenças que podem piorar durante a gravidez ou de qualquer outro fator que interfira. A frequência irregular nas consultas de pré-natal, ainda mais nessa época de coronavírus, que ficou bem complicado de fazer o acompanhamento correto dessas consultas de pré-natal. Profissão, ocupação também. Ausência de parceiro, porque sabe-se que mulheres... A gestação não é só em torno da mulher, é ela, a família... Toda a rede de apoio dela tem que participar ativamente. E quando não há essa participação ativa, a mulher fica desamparada. E isso pode ser um fator agravante. E qualquer condição de patologia prévia, como hipertensão, diabetes, tromboembolismo e essas coisas, cardiopatias. E aqui eu trouxe algo bem importante também, que foi demonstrado no estudo dos artigos, que é a mortalidade materna é maior entre mulheres que vivem em regiões mais pobres, economicamente falando, e mulheres negras. Essa questão das mulheres negras diz que, no artigo que eu li, traz que é pelo fato de elas estarem mais suscetíveis socialmente, falando, e a dificuldade de acesso às políticas públicas. E aqui eu vou entrar na realidade do Brasil, que apesar de ter tido uma redução da mortalidade materna de 143 para 62 óbitos a cada 100 mil nascidos vivos, a mortalidade materna sempre se manteve em patamares muito elevados, mesmo apresentando essa diminuição de 56%. Daí que a gente trouxe um gráfico de nascidos vivos, que é um número bem acima das médias firmadas com a Organização das Nações Unidas. E entrando na questão da pandemia de Covid-19 no Brasil, durante essa pandemia, o Brasil dobrou a taxa de letalidade, de mortalidade materna. Os números foram absurdos, muito altos, e só durante esses primeiros meses de 2021 já superou todos os casos notificados de 2020. No ano de 2020 foram 544 óbitos em gestantes e puérperas no país, com média semanal de 12,1 óbitos. E até maio desse ano, ou seja, durante todo o ano de 2020 foram 544 óbitos. Até maio de 2021, já haviam sido registrados 911 óbitos, com média semanal de 47,9 óbitos. Ou seja, um aumento bem nítido. Aqui no gráfico fica bem melhor para ver do Observatório de Covid, sendo que a linha preta ali significa os óbitos e a vermelha a média móvel. E aqui a gente trouxe algumas reportagens que mostram que a mortalidade materna por Covid realmente foi bem alta, e ainda mais no Brasil, que ocupou, acho que a primeira posição de país em que mais tem mortalidade materna por Covid-19. Agora eu vou entrar na classificação das causas da mortalidade materna. Como é um tema muito amplo, e dá para ver pelos slides que ficou bem grande, eu não entrei em todas as classificações possíveis. Eu trouxe algumas aqui, as que eu considerei mais importantes para as meninas da Liga e para quem é de fora. Eu tenho a morte relacionada à gravidez, que é aquela que ocorre durante o período gestacional ou até 42 dias
após o término da gravidez, independente de qual tenha sido a causa do óbito. Então, eu vou somar as mortes não obstétricas com as mortes obstétricas e esse valor vai ser a morte relacionada à gravidez. Todas as mortes no geral. Acho que ela caiu. É. Ligadas a uma assistência de baixa qualidade, seja por intervenção, omissão, tratamento correto, ou essa cadeia de eventos, chama de efeito cascata, que vai resultar em uma dessas causas e vai resultar na morte materna. Aqui nós trouxemos exemplos de morte, causas diretas. Aí tem as síndromes hemorrágicas da gravidez, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, síndrome de HELP, aborto infectado e hemorragias. Além disso, complicações de trabalho de parto e intercorrências do puerpério. E as causas indiretas são aquelas que resultam de doenças que existiam antes da gestação ou que se desenvolveram durante esse período e que não são provocadas por causas obstétricas diretas, mas são agravadas pelos efeitos fisiológicos da gravidez. Alguns exemplos são hipertensão prévia, diabetes, cardiopatias, hemoglobinopatias, doenças infecciosas prévias como sífilis, HIV e tétano. E tem a morte tardia, que é aquela que acontece num período superior a 42 dias e inferior a 1 ano. Então, entre 42 dias após o parto e 1 ano, eu já considero morte materna tardia. Ela não entra no cálculo da razão de mortalidade materna, que foi aquele gráfico que eu mostrei para vocês. Tem a morte materna mascarada também, que é aquela que a causa dela não consta na declaração de óbitos por falha no preenchimento. Eu até escrevi errado aqui, peço perdão. Falha no preenchimento. Ou seja, o profissional que notificou a morte não colocou o motivo da morte ali no atestado de óbito. Isso, gente, é muito comum. Eu estava assistindo um seminário sobre mortalidade materna com uma enfermeira que faz pesquisa de campo, e ela disse que é muito mais comum do que a gente imagina essa subnotificação, porque os profissionais de saúde muitas vezes têm medo de serem penalizados por causa dessa morte materna. Então, acabam que eles fazem preenchimento errado, às vezes não preenche, não coloca a causa da morte. Então, por isso que é importante que nós, como futuros profissionais de saúde, estejamos atentos aí para prestar uma assistência de qualidade, para que não aconteçam esses erros. Eu trouxe aqui as principais causas da mortalidade materna. Uma delas é a infecção, que normalmente acontece após o parto e pode ocorrer devido a restos placentários, entrada de bactéria na cavidade do endométrio e em mulheres que durante o trabalho de parto tiveram perda de líquido amniótico e não utilizaram antibiótico após 12 horas. Aí a gente classificou ela aqui como direta. Tem a hipertensão, pré-eclâmpsia e eclâmpsia, que é causa indireta. Hemorragias graves, que são principalmente após o parto, que são causadas por patologias placentárias, ruptura uterina durante o parto, e a não contração do útero após o nascimento do bebê. Pode ocasionar no desenvolvimento de anemias e outras complicações, e a gente classificou aqui como direta. Outras causas também são as complicações do parto, descolamento de placenta, que tem como principal fator de risco a hipertensão, classificada como direta, e os abortos inseguros, que são a quarta maior causa de mortes no Brasil. E outro fator interessante é que desses abortos, a maioria deles é feito por mulheres negras. Agora, a Ellen vai entrar aqui com as medidas de prevenção quanto à mortalidade materna.
Boa tarde, gente. Eu me chamo Ellen. Eu vou entrar com as medidas de prevenção, mas elas são bem conhecidas mesmo. É o que toda mulher deve fazer quando descobre que está grávida, que é o cuidado pré-natal. O pré-natal nada é mais que a consulta em que o médico vai identificar a idade gestacional que você se encontra, a classificação de risco da gravidez, se você já tem uma doença pré-existente que você não saiba, se você tem pressão alta que você não sabe, se você tem pressão baixa, se você tem uma predisposição a ter uma hemorragia ou uma infecção, se você tem o útero às vezes no lugar, porque às vezes pode ocorrer do óvulo ser fecundado em outro lugar. E isso causa uma gravidez de risco tanto para o bebê quanto para a mulher. Ele vai te informar a data do parto, de acordo com a sua altura uterina e sua última menstruação. O pré-natal, ele é feito uma vez por mês até a 28ª semana de gestação e de 15 em 15 dias até a 28ª até a 36ª. E depois tem que ser feito semanalmente até a 37ª, que é mais ou menos quando vai ocorrer o parto, porque dura 40 semanas, às vezes, a gestação de uma mulher, às vezes dura menos, e é totalmente normal, ela está suscetível a partir da 37ª semana, ela já pode parir a qualquer momento, que o bebê vai estar saudável por esse acompanhamento. Mas o SUS, ele proporciona somente 9 consultas pré-natais para a mulher. E, geralmente, 90% das mulheres fazem só 4 consultas e 50% tem acesso a somente 7. Então, isso é o que gera uma grande gravidez de risco, uma gravidez, às vezes, que a pessoa não tem noção do que está acontecendo, porque não tem planejamento. É muito difícil marcar uma consulta e, principalmente, é muito difícil manter essa rotina no SUS, porque às vezes demora mais de 2 meses para você conseguir sua primeira consulta, 3 para a segunda, e aí você vai ver, você pariu e você não fez nem a quinta. Aí outro cuidado meu Deus, enfermeiros e médicos, uma equipe capacitada para cuidar de você durante seu parto, durante seu puerpério e no seu pré-natal. Isso é de extrema importância. Um médico e um enfermeiro que vão detectar qualquer tipo de irregularidade dentro do seu corpo o quanto antes, para não te ocorrer uma fatalidade. Pode passar. Cuidados puerpérios, gente, tem que ter muito cuidado, principalmente se você for fazer um parto cesárea, porque você tem que ter cuidado com a sua cicatriz, você não pode deixar inflamar, não pode deixar qualquer coisinha cair ali, porque vai infeccionar. E a infecção é um caso de mortalidade materna muito grande no Brasil, principalmente por negligência médica. Acontece muito, às vezes eles deixam um pedacinho de placenta ali que não deveria estar ali. E é isso. E prevenção de gravidez indesejada. O aborto, ele é a 4ª maior causa de mortalidade materna no Brasil. Nós não somos um país com aborto legalizado, isso ainda é um grande tabu, mas em países em que o aborto ele é legalizado, as taxas de mortalidade materna são muito baixas mesmo. E por quê? Porque as mulheres têm muito mais conhecimento sobre o corpo delas, sobre as formas de prevenção, então o aborto ele praticamente não é usado. Não é uma forma de te dar liberdade, mas é uma forma de te precaver completamente, porque a mulher que faz o aborto, ela não é vista, ela não é respeitada pela saúde pública, porque como é que eles vão te mandar para uma clínica de aborto? Eles não podem fazer isso, então é totalmente por sua culpa e risco, totalmente por você, e às vezes seus pais às vezes nem te apoiam, eles nem te levam para algum lugar, eles nem procuram saber o que aconteceu. Você procura, às vezes você está indo no açougueiro e você nem sabe. E lá ocorrem muitos casos de infecção, lá ocorre muito de... É algo assim que eles te deixam infértil, porque eles podem perfurar o seu útero, eles podem perfurar os seus ovários, e você não vai poder ter outra criança nunca, porque você não teve
esse abraço que a gente poderia ter te dado, esse acompanhamento, esse cuidado. E, principalmente, educação sexual. Nós somos um país muito precário nisso, porque nós, mulheres da área da saúde, sabemos que existe camisinha, existe DIU, pílula do dia seguinte, pílula, existe adesivo agora, tabelinha, tantas coisas que a gente sabe, mas isso não é falado. Nas escolas, principalmente, eles sabem que o quê? Existe camisinha, e é isso. Como é que você usa uma camisinha também não ensino? Camisinha estoura, e aí? Ah, mas eu usei. Não é assim que funciona. Pode passar. E principalmente você ficar alerta, um dos sinais de prevenção melhores que tem é você ficar alerta à sua gestação. Sentir uma dor de cabeça forte, uma dor na nuca, a visão turva, teve um sangramento vaginal, um escorredor. Se você não tem um plano de saúde, você está sendo atendida pelo SUS, vai na emergência. Procura saber o que está acontecendo com o seu corpo, porque isso é a melhor coisa. Pode não ser nada, porque é normal, às vezes, você ter um sangramento ali, uma borra, no começo da gravidez, e tem muita gente que confunde isso com menstruação, mas não é. É normal, às vezes é saudável, mas procura saber, não deixa para último caso, não seja relapsa com a sua saúde e com a saúde do seu bebê. Essa é uma das coisas que a gente mais tem que frisar aqui, é que qualquer sintoma não é besta, não é mimimi, não é coisinha pouca, pode estar colocando sua vida em risco. Então, infecção urinária também, procurem se tratar, vão aos ginecologistas, vamos começar a regularizar isso. Pode passar. Olá, bom dia. Eu vou dar seguimento à nossa apresentação sobre mortalidade materna, mas antes eu queria avisar que a gente trouxe algumas questões para a gente resolver aqui sobre a temática. Então, né, para a gente fixar o conteúdo, para a gente discutir, então espero que vocês gostem. Mas antes eu queria falar sobre a tríade maldita obstétrica, né, que é justamente o que a Tainá e a Ellen trouxe, né, sobre as principais causas da mortalidade, que elas estão no topo dos principais, que tem a hipertensão, a hemorragia, a infecção e o aborto, né? A Febrasgo, ela traz que essa tríade maldita são as síndromes hipertensivas, síndromes hemorrágicas e as síndromes infecciosas. Por quê? Porque elas são os principais, são responsáveis da causa da mortalidade, tanto no Brasil quanto no mundo, né? Então, é um desafio ainda que a gente enfrenta, é um problema de saúde pública, né? Então, é um desafio que a gente enfrenta atualmente, né? E a gente também trouxe aqui a regra dos 4P. A gente vai dar ênfase à pré-eclâmpsia, né? Porque ela está dentro das intercorrências hipertensivas e é de suma importância, né? A gente, tanto os profissionais de saúde, até mesmo a gente orientar nossas gestantes, né? Quanto aos sinais e sintomas, né? Então, é importante a gente saber sobre essa regra dos 4Ps. Então, essa regra dos 4Ps, ela consiste... Pode passar, Tainá. Conseguiu passar? Não passou aí, não? Ah, pronto. Eu não sei, que demorou aqui para aparecer. Então, essa regra do 4Ps consiste em 4 grandes ações propostas para minimizar essas causas de pré-eclâmpsia, né? E assim reduzir os índices de mortalidade. Então, a gente tem a prevenção, o precoce no diagnóstico, o parto oportuno e o puerpério segundo. Eu vou falar com mais detalhes cada um. Então, pode passar. Então, a gente tem como a primeira regra a prevenção, né, que é a oferta do ácido acetil salicílico, nosso famoso AS, em baixa dosagem, com 1 miligrama por quilo ao dia, e a utilização do cálcio, 1,5 gramas por dia. Lembrando que o ácido acetil salicílico, ele é um antiagregante plaquetário, significa que evita, né, os coágulos sanguíneos, e o cálcio, ele está ali mais para evitar essa contração dos vasos das artérias, né? Ele tem ação ali do tecido desses vasos e artérias. Então, elas são consideradas intervenções realmente benéficas para esse grupo de mulheres que apresentam risco a
a pré-eclâmpsia, né? Então, a gente orienta essas mulheres a usarem esses medicamentos. Lembrando que essa primeira regra é amplamente utilizada no pré-natal, né? Então, essa mulher que chega apresentando risco, pressão alta, IMC alto, enfim, os sinais literalmente, né, assim, bem característicos de pré-eclâmpsia, a gente orienta ela a usar esses medicamentos que não tem malefício nenhum, né? Ela tem principalmente benefícios, né? Mas aí também tem outros tipos de prevenção que a gente orienta essas mulheres, né? Que é redução do sal, exercício, né? Exercício físico com certa moderação, né? Então, é de suma importância esse uso de medicamentos para esse grupo de mulheres que tem risco. O segundo é a precocidade no diagnóstico, né? A gente sabe que atualmente a gente não tem nenhum método eficaz em predizer se a gestante ela vai apresentar ou não pré-eclâmpsia. E sendo que esse segmento do pré-natal, tanto de alto risco quanto baixo risco, é de suma importância, né? Porque a mulher que vai no postinho, os profissionais vão aferir a pressão dela, se está tudo ok, vai avaliar o IMC, se está alto ou não, que é o índice de massa corporal, né? Para ver se a mulher está baixo peso ou em alto peso. Então é de suma importância esse segmento tanto do pré-natal de baixo ou de alto risco. E também é indispensável atenção a essas gestantes, né, quanto às queixas, sinais e sintomas. Então, é bom a gente ficar orientando a elas sobre os sinais e sintomas. Tem um relato aqui, eu não sei se vocês acompanham, mas tem uma médica muito renomada chamada Melanie Amorim. Ela é maravilhosa. Atualmente, ela anda postando alguns casos clínicos, né, de mulheres que chegam no pré-natal e, enfim, né, ela faz ali um debate, né, porque os profissionais, infelizmente, eles estão sendo negligenciados, não verifica o IMC dessa mulher, não verifica a pressão, não oferece esses medicamentos que eu havia comentado, né, então, infelizmente, a gente precisa mudar essa realidade. Então, o terceiro é o parto oportuno, né, é estranho dizer esse termo, né, mas o parto oportuno não significa interromper o parto, mas que o tratamento definitivo para a pré-eclâmpsia ainda continua sendo a interrupção da gravidez com a retirada da placenta. Mas por que com a retirada da placenta? Porque depois da retirada, os níveis pressóricos, né, a opressão da mulher, ela melhora com essa retirada. Então, o tratamento definitivo atualmente, a da pré-eclâmpsia, é a interrupção da gravidez. Contudo, a gente tem que fazer essa avaliação, tanto laboratorial quanto a avaliação clínica rigorosa, né, de forma individualizada, para verificar se a mulher está realmente apresentando sinais, né, característicos da pré-eclâmpsia, justamente para avisar o bem materno e, se possível, minimizar os riscos do feto. E o último é o puerpério seguro. A gente sabe que muitas das vezes, né, depois do parto, o puerpério ele não é muito bem acompanhado, sendo que esse estágio ele é muito delicado, porque a mulher ela pode apresentar alto risco de hemorragia, né, então a gente precisa se atentar a isso. Mas também a gente observa que existe também o quadro de eclâmpsia no puerpério, ou seja, depois do parto, né? Então, isso pode acontecer tanto antes quanto após a alta da gestante do hospital, né? No hospital. E com isso, a gente deve orientar essas gestantes, né? Os principais sintomas e sinais para elas retornarem ao serviço de saúde, né? Então, a gente deve orientar depois do parto, né? Os sinais clínicos para elas retornarem ao serviço de saúde, para esse atendimento. Outra coisa também, outro tópico que eu acho importante, é que a gente deve avaliar as futuras gestações, porque como a mulher ela está diagnosticada, né, com gestação de alto risco, é importante a gente avaliar as próximas gestações com o planejamento familiar, porque a gente pensa que o planejamento familiar é só para evitar a gravidez precoce, mas também é importante a gente fazer esse planejamento para essas gestações futuras, para essas mulheres que apresentam alto risco. Então, a gente finalizou aqui a nossa apresentação. Então, a gente vai partir para as questões, tá? Então, eu espero que vocês gostem. Eu queria saber de vocês se vocês
podem ligar o microfone ou até mesmo pode mandar a resposta pelo chat, tá? Para a gente conferir se vocês estão espertos no assunto. Então, vamos lá.